Olá, estamos aqui com mais um programa Papo do Especialista, um programa voltado para você, investidor, que busca oportunidades para investir o seu dinheiro. E hoje estamos aqui com Daniel Sorage, que é diretor financeiro e de relações com investidores da Estapar, uma empresa que começou há cerca de 40 anos, 43 anos para ser mais exato. Estacionamentos do Paraná, hoje chama-se Estapar, tem mais de 700 mil vagas e mais de 400 estacionamentos do país. E tem ações no mercado. Então eu pergunto para o Daniel Sorage o que ele diz para o investidor nesse momento que a economia está voltando a crescer, os juros estão caindo, tendência de queda, e a gente já percebe nas ruas das grandes cidades que o número de carros está aumentando. Qual que é a perspectiva para o setor de estacionamentos? Exatamente isso. A Estapar é uma empresa consolidada, consagrada no mercado de estacionamentos, uma empresa listada em bolsa, a única do setor de estacionamentos que é listada, e vem tendo um ano de 2023 maravilhoso. Isso a gente vê no nosso faturamento, isso a gente vê no movimento das ruas. A gente vê como as ruas estão lotadas, quer dizer também que os estacionamentos estão lotados. Então, o crescimento, a evolução da atividade econômica no país, ela também reflete no nosso negócio. A Estapar está com um faturamento de cerca de 1,5 bilhão esse ano, né? Agora, nos últimos balanços, ela ainda tinha uma dívida significativa, embora venha sendo reduzida. Qual que é a perspectiva para o quarto trimestre em relação à situação financeira da empresa e o que os investidores podem esperar? Essa é uma pergunta muito importante para entender um pouco a Estapar. A Estapar, de fato, esse ano deve faturar algo na casa de 1,3 bilhão, 1,5 bilhão de reais no ano de 2023. E se a gente voltar um pouco no tempo, a Estapar ela passou por um período muito difícil de pandemia, né? A história é muito comprida, mas foi um período que, para fazer jus aos custos, aos pagamentos, a empresa teve que se endividar. Então ela tem uma dívida financeira alta, um legado de pandemia. Essa dívida financeira a gente vem equacionando ela trimestre após trimestre, ano após ano. Então a gente tem um patamar de dívida que a gente entende hoje que ele está em trajetória de ficar um patamar muito saudável, muito equilibrado. O indicador, quando eu falo isso, eu menciono o indicador de alavancagem financeira. A alavancagem da Estapar, num período mais difícil de pandemia, ele chegou a bater um número muito alto, mas que esse ano ele começou o ano com 5 vezes alavancado e agora a gente está indo para o caminho de 3 vezes de alavancagem, que é um patamar bastante saudável, dado o contexto. Então a gente planeja a Estapar para os próximos trimestres, os próximos anos, aí, com um crescimento contínuo das receitas e um reequilíbrio da alavancagem financeira, leia-se endividamento. O país enfrentou grandes mudanças estruturais e várias questões econômicas durante a pandemia. Agora, para os estacionamentos, o que mudou? Tinha mais uso do estacionamento, mais gente com carro? Por que aumentou o endividamento? O endividamento ele mudou nesse período de pandemia porque a gente teve ausência de receita. As pessoas não saíram de casa, não iam para o estacionamento, não teve receita. Foi exclusivamente isso. Acabou a pandemia, as pessoas voltaram para os estacionamentos com força total. Eu diria que hoje o nosso fluxo de veículos nos estacionamentos ele é ligeiramente superior ao que ele era antes da pandemia. A gente vê alguns segmentos ainda como de shopping centers, talvez de aeroportos, com um fluxo talvez um pouco menor, 10%, 15% abaixo. Mas a gente tem segmentos como de lazer, como segmentos de shows, arenas, os próprios edifícios comerciais, onde a gente tem uma participação relevante, estão com um fluxo maior do que era do pré-pandemia. Então essa questão da utilização dos estacionamentos, ela foi importante, ela é importante, ela continua sendo importante para o sistema de mobilidade das grandes cidades. E aí onde fica a captura de valor. Agora, a perspectiva para o ano que vem é superar os níveis anteriores à pandemia. Sim, nossa expectativa. Tendo em vista a redução dos juros Sim. Né? Como eu disse, atividade econômica crescente significa também negócio crescente para Estapar. Agora, e para o futuro? O que está mudando os estacionamentos? Porque, na verdade, eles são importantes do ponto de vista da mobilidade urbana. Mas os carros estão ficando mais elétricos, vem aí os carros autônomos. O que vocês estão vendo para o futuro? Como que vocês estão se preparando para essas mudanças que estão em curso? Sim, eu acho que você tocou nos principais pontos. A Estapar sempre foi uma empresa de vanguarda no setor, ela sempre puxou as principais tendências, né? Lembro que o primeiro parquímetro do Brasil foi a Estapar que trouxe nos anos 90, a título de exemplo. Mas quando a gente olha o mercado automobilístico de mobilidade, as principais tendências são de conectividade, carros mais conectados, online, 5G, e a eletromobilidade, que são os carros com pontos de recarga. Antecipando esses movimentos, a Estapar ela fez M&As estratégicos nos últimos anos que vão de encontro com essas tendências.
Então a gente montou uma empresa a gente comprou uma empresa chamada Zul Digital, onde a gente montou um marketplace autotech, vamos dizer assim um nome, que é onde a gente oferece produtos e serviços digitais em torno da vida do motorista. Já é uma realidade. Convido a todos... É o estacionamento virtual. A pessoa reserva a vaga para estacionar na rua. A pessoa ela reserva a vaga, ela paga o estacionamento, ela contrata o IPVA, ela compra e vende o seu veículo, ela contrata seguro, ela contrata despachante. Então toda a vida do motorista hoje ele já existe no aplicativo Zul Digital. Zul Digital, Z-U-L. Z-U-L. Convido a todos aqui, olhando para a câmera, para baixarem o aplicativo Zul Digital. Um aplicativo ótimo, já vem gerando ótimos resultados para a Estapar, para os clientes, para os usuários. Então convido a todos a baixar o aplicativo, que ele é bem legal. E sobre a outra tendência, né, para o ramo de mobilidade, é a eletromobilidade. Então a gente sabe que carros elétricos são uma realidade em outros mercados, como na China, na Europa, nos Estados Unidos, e que serão realidade no Brasil. Olhando esse futuro que vem pela frente, a gente montou uma empresa chamada Zelectric, né, com outros sócios fundadores, os quais a gente tem 60% de participação, que é um negócio de venda de energia elétrica. Então a gente monta os pontos de recarga em estacionamentos da Estapar, em estacionamentos que não são da Estapar e na sua casa. E ali é um negócio onde a gente coloca a infraestrutura, onde a gente oferece uma energia elétrica, onde eu compro por um preço e ganho sobre um spread. Esse é um mercado que ele tende muito a crescer. Estamos muito animados com as elétricas. Isso é importante falar dessas mudanças porque as pessoas que têm um pouco mais de idade vão se lembrar da dificuldade que era na hora de estacionar na rua, que você precisava procurar alguém que vendesse aquele boleto para você preencher a caneta. Então a empresa, na verdade, ela tem que se adequar a essas mudanças e focar no seu negócio principal. No caso é mobilidade, né? Sim. E o que mais você destaca a respeito dos planos da empresa e pode falar um pouquinho dos resultados previstos para o quarto trimestre? A gente não tem como política dar guidance de mercado, mas a gente, direcionalmente, a gente pode assim, confirmar que as tendências são de melhora. Então a gente vê que nos últimos 4 trimestres a gente teve faturamento recorde, um trimestre após o outro. Então a gente vê uma tendência de que o faturamento ele continue aumentando. Ele vai aumentar por aumento no fluxo de veículos, receitas, por exemplo, de Zelectric, do Zul Digital, e de próprios ganhos operacionais que a gente tem na nossa plataforma de estacionamentos. Além do faturamento, todos os nossos sinais vitais, margem, índices de retorno, eles vêm melhorando trimestre após trimestre. O que a gente pode esperar da Estapar para o quarto trimestre e para os próximos trimestres também é uma continuidade da melhora das margens, da lucratividade, dos índices de retorno e de alavancagem da empresa. Vocês têm 700 estacionamentos do país. Muitos são terceirizados. Vocês administram o estacionamento para terceiros. Qual que é a vantagem para uma empresa, digo, por um shopping ou por um edifício comercial? Qual que é a vantagem de contratar o serviço da Estapar para cuidar dessa parte? As vantagens são diversas. Eu vou destacar também que a Estapar ela tem negócios de concessões de Zona Azul. Mas eu vou responder primeiro a sua pergunta, que para um gestor de um condomínio, de um equipamento de aeroporto, um hospital, ele traz uma empresa de estacionamentos para fazer a gestão daquele espaço, porque a Estapar ela consegue implementar ali eficiência operacional, processo, gestão, sistema, onde você melhora a arrecadação, onde você coloca uma gestão profissional e um atendimento de qualidade para esses clientes. Eu quero destacar um ponto muito importante, que é o nosso negócio de concessões de Zona Azul. A gente tem 22 operações de Zona Azul no Brasil. A gente tem a de São Paulo, que é a principal cidade do Brasil, uma concessão de 15 anos, onde as vantagens elas superam, elas ultrapassam os interesses da empresa e os interesses, eventualmente, de uma prefeitura. Esse é um negócio que ele tem uma estrutura de incentivos que é bom para todo mundo. É bom para a prefeitura, onde ela arrecada com as vendas dos tickets, ela arrecada com uma melhor fiscalização, onde vai ter mais multas, e ela arrecada, eventualmente, com os bids, né, com as outorgas que a empresa tem que entrar. Isso é bom para o cidadão, porque se a empresa ela implementa uma fiscalização eficiente, você melhora a rotatividade das vagas e tem mais vagas disponíveis. Esse negócio ele é bom para o comércio local. À medida que você tem mais rotatividade, você tem mais consumo, mais incentivo do comércio local. E é bom para a empresa que opera, ela se torna lucrativa daquela atividade. Então, além do negócio de estacionamento tradicional, a gente tem esse negócio de concessões que ele é muito atrativo e essa estrutura de incentivos ela é boa para todo mundo. A gente gosta e aposta muito nesse segmento para os próximos anos. Pessoas físicas que têm determinadas áreas estratégicas em grandes, elas também podem fazer parceria com a Estapar? Sim, claro. Você imagina que a atividade de estacionamento é uma atividade meio.
Né? Ninguém sai de casa e acorda, nossa, vou parar no estacionamento. Essa é uma atividade de meio. Então você construir redes de relacionamento com grandes corporações, grandes grupos que tenham contato com a vida, né, dos nossos clientes e quem passa pelos estacionamentos é muito importante. A gente tem uma parceria consagrada com a Porto Seguro, por exemplo, né, onde tem descontos, tem benefícios para os clientes. Não só com a Porto, a gente tem diversos outros parceiros, com companhias aéreas, enfim. E qual que é o potencial de crescimento desse mercado, ou o tamanho desse mercado atualmente? Tem áreas que já estão saturadas, por exemplo, grandes centros, Avenida Paulista, alguma região já tem saturamento ou tem espaço para crescer para todo lado? Tem espaço para crescer. A Estapar, ela é a maior empresa de estacionamentos do Brasil e uma das maiores do mundo. Se eu te disser que a Estapar ela só tem 8% de mercado, eu acho que isso responde por si só. Onde existe muito mercado para crescer organicamente e inorganicamente. Daniel, mais alguma coisa que você gostaria de colocar para o investidor interessado em investir nesse segmento? Bom, a Estapar é uma empresa consagrada, uma empresa muito disciplinada com sua entrega de resultados. É muito uma empresa onde as pessoas gostam de trabalhar e que faz parte da vida das pessoas. Então, convido a todos a cada vez mais visitarem o nosso site de RI, participarem do nosso call de resultados, dos nossos eventos que a gente faz com os investidores, onde você vai conhecer mais a história da Estapar, de onde a gente veio, como a gente está e para onde a gente pretende ir. A gente pretende cada vez mais fazer parte da vida das pessoas, né, através dos nossos aplicativos, através dos nossos serviços. Então, é uma empresa que ela passou por um período difícil e que ela vem numa trajetória de melhoria constante. Então, acho que é isso. A Estapar é uma empresa muito bacana, muito boa. E convido a todos a se aproximar cada vez mais e estamos aqui à disposição, né? O nosso time de RI, eu também estou sempre aberto para esclarecer qualquer dúvida. Eu agradeço ao Daniel Sorage, diretor financeiro de Relações com Investidores da Estapar, e convido a todos a assistir os próximos programas do Papo de Especialista. Obrigado.